Olá, bom dia amigos e amigas aqui do nosso canal Dica de hoje, vídeo de quarta, é dia daquele vídeo sem enrolação e eu sei que essa ação que pediram hoje tem uma demanda bastante grande, muita gente tem ela em carteira principalmente para dividendos e esse é o mês do dividendos. A pergunta que surgiu é essa daqui, depois do resultado, Taesa compra mais ou sai da ação? E é isso que a gente vai tentar responder nesse vídeo de hoje, ou pelo menos trazer um pouco mais de informação para que vocês possam tomar a sua decisão. Logo depois da vinheta a gente já começa. Se você gosta do nosso conteúdo, não deixa de curtir esse vídeo, comentar lá embaixo se você gosta de Taesa ainda ou não depois desse resultado e por final você também se inscreve aqui no nosso canal, que é muito importante. A gente já começa. Bom, gente, antes da gente começar a falar aqui sobre o resultado em si da Taesa, que na minha visão foi um resultado muito legal, muito bacana, muito bom, ainda mais sabendo que em 2023 teve muito menos inflação do que 2022, eu acho que é importante a gente mostrar essa tabelinha daqui, ó, uma tabela que a própria Taesa fornece pra gente, com os dividendos que a empresa pagou ao longo de todos esses últimos anos, né? Na verdade, ela tem ação listada aqui desde 2011, tá? E ela passou aqui de 263 milhões de ações para 1 bilhão e 33 milhões, na verdade, de units há pouco tempo, tá? Na verdade, desde 2011, tá? Que não é tanto tempo assim para quem investe como eu invisto. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Esse R$ 8,43 aqui a gente tem que dividir por 4. É a única coisa que precisa fazer de ajuste nisso tudo daqui. Então, se você fizer todo esse ajuste aqui, você vai chegar que a empresa já pagou R$ 33 mais R$ 2 e pouco daqui. Então, quer dizer, ela em 12 anos, 13 anos, ela já pagou R$ 35 e pouco de dividendo, que é o preço dela hoje. E isso para a pessoa que não reinvestiu os dividendos, que a pessoa que reinvestiu os dividendos, ela acaba tendo mais ações, então ela ganha mais dividendos. Então, a pessoa que não reinvestiu, pegou e gastou todo o dinheiro, tem hoje, no mínimo, né, duas Taesas, porque uma ela já gastou com os dividendos e a outra ela poderia vender hoje se ela quiser. Então é uma empresa que trouxe muito dividendo, muito recurso. Outra forma da gente analisar é 12 bilhões de reais aqui de dividendo, é mais do que o valor de mercado dela atual. Agora, é importante a gente citar também o seguinte, que ao longo desses últimos anos aqui, a gente consegue ver que a empresa teve alguns períodos de crescimento ali. Ó. Em 2010 ela saiu de 400 milhões de dividendo para em torno de 800 milhões, que foi até aqui 2018. Até 2019, porque 2019 ela resolveu pagar menos percentual de dividendo e depois ela sobe aqui em 20, 21, 22 e até 23 agora para uma faixa entre 1,3 bilhão e 1,7 bilhão de reais de dividendo, tá? E aí a gente pode começar a trabalhar e pode começar a entender Taesa. Algumas pessoas vão falar assim, mas ela distribuiu menos dividendo nos últimos anos, no último ano principalmente. E isso não é uma verdade completa. Por quê? Porque em 2023 ela sim distribuiu menos dividendo. Mas se você olhar aqui, ó, ela já propôs para a Assembleia distribuir 390 milhões adicionais, que dá R$ 1,13 aqui de proventos, tá? Então, somando esse R$ 1,13, se a gente botar aqui nessa tabelinha aqui, ó, na verdade, esse 0,66 e 1,13 já iriam para 2024, se você quiser considerar quando recebeu, e se você quiser considerar qual é o exercício que está sendo pago, você iria ter que tirar esse 1,34 aqui, que é de 2022, e botar esse 1,13 que é de 2023, que vai dar uma diferença aqui que vai entrar em 3,58. 3,58 é menos que 4,85, é menos do que 4,50, mas longe de ser um dividendo ruim, porque são 10% mais ou menos. Agora, por que aconteceu essa queda de resultado?
tá? Essa queda de resultado, ela consegue ser vista, bastante vista aqui, né? Quando você olha aqui o lucro líquido, por exemplo, IFRS da empresa, 2023, você vai ver aqui que ela teve 1 bilhão e 300 milhões de lucro. E antes 1 bilhão 449 milhões de lucro. Você vai ver aqui que a receita líquida do IFRS, que é o que determina o dividendo, cai de 3,3 bilhões para 2,6 bilhões. E aí eu quero aproveitar para trazer aqui, e aí vai ficar um pouco mais técnico, mas eu acho importante, eu vou trazer para vocês a composição da receita operacional líquida da empresa para vocês entenderem como ela está bem nesse momento. Tá? O que ela recebe, né? Por que a Taesa ganha 3 bilhões de reais nesse último ano? Por que ela ganhou 2 bilhões e 600 milhões no ano passado e ganhou 3 bilhões e 300 milhões nesse ano? Ela tem 4 linhas, na verdade, principais de receitas. Tá? A primeira delas é a remuneração do ativo do contrato de concessão. Essa remuneração ela fez um investimento de construir todas as linhas de transmissão e esse valor vai ser recebido ao longo de 30 anos, né, há 25, 30 anos. Então, essas linhas de transmissão vão remunerar a Taesa ao longo do tempo. Só que esses valores eles são corrigidos pela inflação. Essa é a segunda linha de receita da Taesa, que é a correção monetária do ativo do contrato de concessão. Certo? Então ela tem 60% de ativos que são corrigidos pelo IGPM e 40% pelo IPCA nesse momento. Na verdade, no final do ano já virou 58 a 42. Todas as novas são IPCA. Todas as de 99 a 2006 são IGPM. Então, daqui a 10, 15 anos, a gente só vai ter IPCA, assim como as outras também. A terceira forma de dinheiro que a Taesa recebe é de operação e manutenção, ou seja, para operar e manter aquelas linhas funcionando. Tá? Então essa é uma linha extra de receita da empresa. E por fim, a quarta linha de receita da empresa, que aí eu não vou mostrar como é feita essa contabilização, mas é a implementação da infraestrutura. Ou seja, todos os ativos que estão sendo construídos agora e que vão ser uma linha de transmissão no futuro, eles são contabilizados pela receita que a ANEEL acreditava que ela ia ter. E tudo que ela efetivamente gasta é um custo. Por que isso? Porque aí essa receita pode virar um ativo do contrato de concessão. E aí no futuro, quando ela estiver operacional, a gente já tem a base de cálculo dos ativos contratuais de concessão. Tá? Então esse é um ponto que é fundamental para vocês entenderem agora tudo daqui para frente. Então quando a gente olha aqui o consolidado da empresa, a gente vai ver que a remuneração do ativo do contrato de concessão, ela subiu de 1 bilhão e 47 para 1 bilhão e 131 milhões, afinal a quantidade de linhas de transmissão vem subindo e essas linhas de transmissão elas possuem reajustes. Logo, a gente vê aqui que a empresa conseguiu passar de 1 bilhão e 47 para 1 bilhão e 131 milhões. Outra coisa que também reajusta mais ou menos de acordo com a inflação e de acordo com o que a empresa faz de investimentos é a operação e manutenção. Saiu de 1 bilhão e 8 para 1 bilhão e 77 milhões. Essas duas linhas aqui, a gente pode esperar que elas vão ser recorrentemente para cima, tá? Tem alguns pontinhos que podem botar para baixo, mas enfim, recorrentemente elas são para cima. Quais são as linhas que mais modificam o resultado? É a implementação de infraestrutura e a correção monetária do ativo do contrato de concessão. Tanto que são as duas que ela coloca explicação aqui, A e B. Né? O que é primeiro a correção monetária? Nada mais é do que a inflação, IPCA e IGPM. O que aconteceu no ano passado? Cara, no ano passado a gente teve uma deflação do IGPM. Logo, a gente teve, por exemplo, aqui, ó, na controladora, teve até inclusive uma correção monetária negativa. Só para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque na controladora tem mais linhas antigas. Das linhas antigas, elas são mais pelo IGPM. Então, a gente teve uma variação aqui negativa de 365 milhões.
E esse número aqui vai continuar se a gente continuar tendo deflação do IGPM. Cara, é impensável a gente pensar uma deflação assim por 2 anos, ok, mas por 3, 4, 5, é impensável isso no Brasil. Então, no mínimo aqui, talvez não volte para 560 milhões, porque também não vai ter a inflação de 10% lá de 2021. Né, ou de 2022, mas a gente deve ir para um meio termo. Lembrando que aumenta a base de ativo aqui, logo aumenta essa correção monetária também. Tá? Para vocês terem uma ideia aqui, deixa eu ver se eu tenho o número, tenho. Ó. O que a gente tem de ativo aqui de contrato de concessão hoje? A gente tem 11 bilhões 844 milhões no não circulante, mais 1 bilhão e 400. A gente tem 13 bilhões de reais. Se a Taesa ficar com 207 milhões de novo, significaria uma inflação média IGPM mais IPCA de 1,5%, que é ridículo pensar nisso. Né? Então é muito provável, mesmo que o IGPM fique em zero ou ainda dê alguma deflação, que esse número pelo menos vai para 400, 500 milhões. Tá? Nesse ano. E se os dois ficarem 4%, 5%, isso aqui vai para 600 milhões, 600 e poucos milhões, porque a base de ativo ali, a gente acabou de ver e eu já esqueci, 13 bilhões e 200, não, então 600 não deve chegar, mas fica ali uns 500 milhões, tá? E a outra coisa é a implementação de infraestrutura, que nada mais é do que os ativos que vão acabar virando essas concessões no futuro. E aí, por que eu sei que ela está melhorando? Olha, aqui embaixo a gente tem implementação de infraestrutura. Você vê que em 2022 ela fez muito pouco investimento, ela só fez 261 milhões de investimento nessa implementação. E ela conseguiu uma margem dessa implementação de 11%. Nesse ano, essa margem já subiu para 22,4%. Como é que acontece isso? A ANEEL, ela tem um CAPEX, que é um investimento esperado. Esse investimento esperado é a receita que vai entrar na base ali do ativo contratual. O custo que a empresa tem efetivamente é o custo dela. Então, se o custo dela excede aquilo que a ANEEL imaginava, ela tem uma margem negativa, o que é ruim. Ela vai ter menos retorno do que ela esperava lá quando ela ganhou a linha de transmissão. No caso da Taesa aqui, ela vai ter um resultado no futuro 22% melhor do que ela imaginava ter no início. E em operação e manutenção, ela está com uma margem altíssima, de 73% e 72%. Se pegar só a controladora, 84%, que aí tira as linhas da Alupar. E aí o que a gente significa aqui, principalmente, né? E o que significa isso? Cara, que a Taesa, ela opera muito melhor do que a Alupar, por exemplo. Né, que é uma que está virando queridinha do setor. Por quê? Porque agora tem menos investimento, logo vai distribuir mais. Algumas pessoas vão falar assim, mas e o endividamento da Taesa? Né? É o grande ponto. E agora a Taesa, pelo regulatório, está com uma dívida de 4,8. Pelo IFRS, ela está com uma dívida de 3,7, que nem subiu, né, em 3,7. Mas a gente sabe que o mercado ele fica com certo medo. Se você olhar aqui, a dívida líquida sobre EBITDA manteve em 3,7 na versão IFRS, que é a versão que vale contabilmente. Só que aqui, 10,6 bilhões, antes era 9 bilhões, o mercado fica com medo. Por que isso não me assusta? Né? Porque eu já mostrei para vocês, ela hoje tem ativo contratual de concessão de 1 bilhão e 400 mais 11 bilhões e 800, 13,2 bilhões. Né? Aí eu pergunto para vocês, qual empresa não gostaria, por exemplo, a Taesa precisa reduzir a dívida dela em 4 bilhões, por exemplo. Cara, é só ela vender algumas linhas de transmissão dela. Eu tenho certeza que ela consegue, inclusive, ágil em relação a isso que está lançado aí. Né? Igual já aconteceu agora, né? A Energia, por exemplo, vendeu metade da transmissão dela. Né? Algumas outras empresas também vendem linhas de transmissão. Então, em última instância, se ela não tiver conseguido, cara, na minha visão, ela vende mole linha de transmissão, por exemplo.
né? Nem que seja para a própria Alupar, ela pode vender daquelas participações que ela tem 50%. Não altera nem isso aqui, porque o resultado da Alupar lá, que ela tem 49,99%, entra como equivalência patrimonial para as linhas de transmissão, que é em conjunto com a Alupar, não serem estatais. Então ela não é nem controladora dessas linhas, para que essas linhas não sejam estatais. Então assim, hoje eu vejo Taesa, né, pagando 10% de yield e com um grande potencial de crescer ao longo do tempo, pelo menos de acordo com a inflação, esse dividendo. Né? Mas não é linear, porque a inflação é mais alta em um período e mais baixa em outro. Eu gosto muito de comprar quando a inflação está mais baixa, porque na hora que for para cima, a gente vai ganhar algum ano ali de um dividendo de R$5, de 5,10, de 4,80. E quando não for, a gente deve estar ganhando aí esses 3,30, 3,40. E a implementação de infraestrutura, que é aquele extra que aparece na receita, a Taesa, ela tira do cálculo. Ela não coloca, ela ajusta isso. E essa é uma lei que mudou, um IFRS que mudou em 2018. Tanto que até 2018, olha só, ela pagava 95, 95, 91, 94, 90, 90, 91%. Quando muda a legislação e essa implementação de infraestrutura precisa entrar na contabilidade IFRS, você vê que ela começa a distribuir valores diferentes aqui. Por quê? Porque ela tira essa implementação de infraestrutura do cálculo. Então, não dá nem para falar assim, mas quando ela estiver investindo menos, vai dar menos. Não vai. Tá? Então, para mim, esse R$3,50, R$3,40, enfim, né, de 2023, ele é completamente, assim, confortável, tá? Tem algumas linhas de transmissão que vão acabar vencendo em 2029, 2030, 2031, 2032, mas o cara que investe em transmissão paulista tem um risco muito maior do que esse da Taesa, tá? E vai ter esse crescimento ao longo do tempo de inflação. Então, acredito que a Taesa, até pelo medo todo do mercado, se transformou em uma até top pick, diria eu. Né? Porque uma empresa vai pagar 10% de yield e deve crescer a inflação, sendo que grande parte do que ela paga é dividendo, que é isento de imposto de renda, quer dizer, líquido você deve receber uns 9, 9,2 mais ou menos, e um título público paga a inflação mais 5,7, não faz sentido nenhum. Então, na minha visão, tá? E na visão do Dica de hoje aqui, né? Porque a gente tem ela recomendada em algumas carteiras, Taesa é muito favorável para manter ela em carteira. Não é a ação que vai te deixar milionário, mas é a ação que vai te dar renda crescente e previsível ao longo do tempo. E a gente ainda tem um adicional, né? Eu queria aproveitar e falar com vocês sobre o RendaFlix. Por quê? Porque esse vídeo deve ter ficado um pouco complicado para algumas pessoas que estão assistindo. Pessoas que compraram Taesa, que gostam do dividendos, mas que talvez ouviram por aí que a Taesa tá ruim e talvez elas não tenham entendido tão bem. E eu entendo perfeitamente que as pessoas, às vezes, elas tenham estágios diferentes. Consumindo mais conteúdo, você vai conseguir alcançar estágios de entendimento cada vez maiores. E por isso, a gente vai fazer aqui um evento totalmente gratuito. Normalmente eu faço 2 ou 3 aulas, dessa vez a gente vai fazer 8 aulas, porque o assunto é muito legal, que é geração de renda, e principalmente do jeito que eu gosto, né? Consistente e previsível. Crescente, constante, que é exatamente o que a Taesa mostrou pra gente. Todos os anos distribui. O dividendo de hoje é maior do que era 5 anos atrás, há 10 anos atrás. É o jeito que eu gosto de comparar. Eu não gosto de comparar esse ano contra o ano passado. Eu gosto de comparar esse ano contra 5 anos atrás, porque aí deu tempo da empresa mudar de patamar. Uma linha de transmissão demora 5 anos para ficar pronto. Então, na hora que você olha que ela está com um dividendo maior do que há 5 anos atrás em todas as linhas de tempo, você percebe que é uma empresa constante e crescente.
Mas tudo isso eu vou falar quando? Vou falar nesse evento que chama RendaFlix. Ano passado a gente fez um RendaFlix, dessa vez vai ser um evento muito maior, RendaFlix nova temporada, que a gente vai falar de geração de renda não só com ações, mas também com fundos imobiliários. Vai ter uma aula de dividendo no exterior também, todas as aulas comigo, tá? 2 aulas vão ser lives, a primeira e a última, as outras vão ser aulas gravadas, que já estão gravadas, estão ótimas e você vai gostar muito. E o melhor, o evento é totalmente gratuito. Há algumas aulas mais básicas, outras aulas mais avançadas para todo mundo que queira aprender mais sobre como gerar renda com investimentos. Hoje em dia fala-se muito sobre renda extra, né? Trabalhar mais um pouquinho para ganhar renda extra. Por que não construir essa renda extra ao longo do tempo com investimento e no futuro você nem precisar trabalhar para conseguir essa renda extra? Esse é o meu grande ponto, essa é a tal da renda passiva. Então você vai saber muito mais sobre isso no RendaFlix. Os links para você se inscrever estão aqui embaixo na descrição do vídeo para você se inscrever nesse evento. Tá? Quem inscreve no evento sabe que recebe ali os e-mails com os lembretes e também recebem outros bônus ali, porque aí às vezes vai alguns e-mails com mais conteúdo, com PDF, etc. Acaba indo outros bônus adicionais que a pessoa que só entra aqui no site e vai lá no YouTube acaba não vendo. Tá? Vai ser muito bacana, eu espero poder contar aí com muitos de vocês nessas aulas ao vivo e nas aulas gravadas. Abraços, bons investimentos e até a próxima.